série. E existem vários motivos por que eu escolho pregar em série. Um dos motivos mais óbvios é porque ninguém pode falar: olha, o pastor escolheu mandar recado para a igreja. Se você olhar aí no começo, quando eu coloco a série, todas as pregações do próximo mês você já sabe, próximo mês, próximos 2 meses. Então vai que eu visitei você naquela semana e você olha aquela pregação do domingo, pode pensar: o pastor já está contando a minha vida. Não, já estava programado ali, é Deus querendo falar com você. Mas um dos motivos é porque a gente consegue aprender algo relacionado ao todo. E é por isso que hoje, ao falar de trabalho, eu não vou focar só em trabalho, mas eu vou tentar falar um pouquinho mais da ética cristã. E aí eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Efésios. A gente está no último capítulo, a gente já falou da armadura de Deus e agora a gente vai ler do verso 5 até o 9. Então, enquanto os irmãos abrem, eu estava falando, se você não faltou nenhum culto, o que é difícil, né? Às vezes a gente falta um domingo, uma quinta-feira. Eu fiquei doente, faltei, né? Então, se você não faltou nenhum culto, você leu pelo menos um livro todo da Bíblia esse mês. Se você fez o desafio com os homens e com as mulheres, você leu 2 livros da Bíblia esse mês. E pouco a pouco a gente vai construindo o nosso conhecimento bíblico. Mas o ideal é que cada cristão tenha lido a sua Bíblia pelo menos uma vez na vida. Lido a sua Bíblia inteira, você ter lido todos os livros, seja de forma cronológica, seja do princípio ao fim, seja escolhendo o livro. Mas assim, é algo que eu recomendo muito que vocês façam e que recomendem aos filhos de vocês fazerem. Mas vamos lá olhar Efésios 6, versos 5 ao 9. Em pé e assentados, diz o seguinte: quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas enquanto são vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo o que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e Ele não trata as pessoas com parcialidade. Então esse texto está falando muito de relacionamento em trabalho. O contexto aqui é o contexto de Éfeso e o contexto do Império Romano. O Império Romano foi um império longo e foi um dos impérios que mais teve escravos durante a história da humanidade, devido ao tamanho do império. Então foi um império que alcançou continentes. Por exemplo, alcançou Jerusalém, que fica em um continente, alcançou a Itália, que fica em outro continente. Foi um império muito grande e foi um império que durou muitos séculos. Só que a escravidão do mundo antigo, ela era uma escravidão diferente da escravidão que a gente vai ter no Brasil colonial. Por exemplo, no mundo antigo, alguém poderia ser médico e ser escravo. Alguém poderia ser professor ou pedagogo e ser escravo. Frequentemente, os pedagogos eram escravos naquele período. A gente observa também, existiam os escravos de trabalhos forçados ou trabalhos manuais, mas a questão toda é que o escravo não era simplesmente isso. A escravidão era um sistema muito complexo. Imagine que eu tinha uma dívida muito grande, eu não pudesse
pagar aquela dívida, eu poderia me vender como escravo e eu vou trabalhar 3 anos aqui para ti como escravo e a gente quita essa dívida. Isso poderia ser firmado em contrato. Outra coisa que era possível também no Império Romano como um todo, era possível vender os filhos como escravo. Então um pai de família, ele tinha esse poder total sobre os filhos e sobre a família como um todo no Império Romano. E é por isso que Paulo o cristianismo limita o poder do pai sobre o filho. Embora o pai tenha um papel de ensiná-los, os filhos são herança do Senhor. A gente observa, e eu estava conversando isso com a Marcela essa semana, que onde o cristianismo chegou, várias coisas boas aconteceram. Por exemplo, alguns dos maiores libertadores ou das pessoas que mais lutaram contra a escravidão moderna eram cristãos, seja nos Estados Unidos, seja na Inglaterra. E eu lembro de estudar nas aulas de história que a Inglaterra começou a lutar contra a escravidão por interesses financeiros. Mas quando você olha, por exemplo, a história, os livros publicados, você olha os escritos dos cristãos, você vê cristãos lutando contra o direito de vender pessoas, os cristãos lutando pela alma e salvação de escravos. Naquele período havia até cristãos que se vendiam como escravos para evangelizar escravos. Observe que aqui o cristianismo vai aos poucos acabando com a escravidão. Um dado muito interessante é que no começo do Império Romano também, junto com o cristianismo ele teve um impacto muito grande entre as mulheres, porque um homem romano ele poderia fazer o que quisesse com a sua esposa, mas o cristianismo dizia não. O cristianismo dizia: maridos, tratem bem as suas esposas. Onde o cristianismo se alastrou, acabou a escravidão, acabou muito dos maus tratos. Eu estava falando com a minha esposa que uma das coisas que o cristianismo acaba também é a poligamia. A poligamia, a pedofilia, coisas que só não foram proibidas no mundo todo porque o islamismo acabou vencendo na parte oriental do mundo, e ele ainda mantém poligamia e coisas do tipo. Mas onde o cristianismo chegou, tais coisas se acabaram. Por que elas se acabaram? Porque os cristãos começaram a viver com valores maiores e melhores. E é aqui que eu quero chegar. Se nós somos cristãos, nós precisamos viver com uma ética e com valores do alto. E por que nós precisamos viver assim? Porque nós precisamos viver servindo ao Senhor. Toda a argumentação de Paulo nessa carta é honrar o marido como quem honra ao Senhor, porque como Jesus é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da família. É ensinar filhos no Senhor, é cuidar da mulher no Senhor, porque ela vai ser apresentada assim como a igreja santa e imaculada. Irmãos, o que nós fazemos precisa ser no Senhor, ou não fará sentido. E é aqui que a gente precisa ver a nossa vida e olhar para esse capítulo, essa parte final. Então o texto aí fala para escravos. Algumas traduções vão trazer servos, mas a palavra aqui, doulos, ela normalmente está falando de um servo que é escravo, muito dificilmente de um servo que é livre. E o contexto vai deixar claro que é para escravos. Ele fala, olha, e observem a profundidade. É para escravos que se converteram ao cristianismo. Ela lhe fala para vocês, escravos, não está falando para fazer uma rebelião. O cristianismo não é revolucionário. Ele não é aquele que se rebela por meio da força. O que o texto fala? Escravos, obedeçam com respeito e temor. Obedeçam com respeito e temor. Sirvam com sinceridade, com boa fé, ou seja, façam o seu trabalho querendo fazer o bem, querendo dar resultado, sendo honestos. Procure, e aqui vai um passo além, porque você só fazer o trabalho é uma coisa,
Mas aqui, o que ele está falando? Procure agradá-los. Olha a profundidade. Você é um escravo, você não queria trabalhar, você queria fugir do seu Senhor, mas Paulo está falando, não, trabalhe com excelência, procure agradar o seu Senhor, não apenas quando Ele estiver observando. Nós tendemos a fazer coisas melhores quando estamos sendo observados. E há coisas que nós não faríamos se ninguém observasse. É só você pedir para uma criança escovar o dente. Escova teu dente. Deixa ela escovar sozinha para te ver se tu não vai ter que ir lá com ela, né? Agora tu fica lá observando, não, vou aqui esperar tu terminar de escovar o dente. É outra coisa. Eu lembro que quando eu era criança, eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos, estava na que era a 5ª série, a gente tinha um professor novo que chegou, eu acho que ele não estava muito afim de dar aula, professor de história, lembro que se fosse hoje, fez 2 perguntas lá. Qual é o nome da teoria que diz que o mundo foi criado em 6 dias? Qual é o número da teoria de Charles Darwin? 2 perguntas. Você acertou, levava logo 10 na primeira avaliação. Aí tudo bem, fez as 2 perguntas, a gente terminava, ele deu 10, professor, a gente pode ir lá fora brincar, beber água? Pode. Naquela época não podia. E aí a gente ficava no bloco B da escola. Quando viu, toda a sala estava fora lá, brincando e batendo papo, fazendo alguma coisa. E aí, irmãos, tinha um nome, normalmente existia um nome sobre todo nome, não é? No universo é o nome de Jesus, dizem que na igreja é o nome de pastor, que às vezes eu passo ali e as pessoas estão falando, olha, eu vou chamar o pastor. Eu nunca pensei que era assim a vida, que o pastor ficava a costa larga, né? Porque a criança tem medo às vezes do pastor. Eu nunca pensei que isso fosse graças às professoras do Ministério Infantil. E eu não estou dizendo que é todas, mas eu vejo essa realidade. E aí, mas tem algumas coisas. E aí, lá nessa escola, o nome era Cleide. A gente estava brincando, Cleide era o nome da diretora, quando de repente uma criança grita, lá vem a Cleide. E aí pronto, é todo mundo se amassando para tentar entrar na sala e corre. Quando vem, entra na sala, e aí um atrás do outro. Engraçado que a gente lutando aqui para entrar, ela aqui esperando a gente entrar já. Um atrás do outro, e entrou, todo mundo sentou, ficou todo mundo quietinho. Mas o que fez a gente ficar quieto ali? O fato da diretora estar olhando. Aí o que Paulo está falando é exatamente sobre isso. Não façam as coisas só quando o Senhor está olhando. Sabe, às vezes eu trabalho em academia. E aí às vezes eu chego num horário, é impressionante. Eu chego na academia, eu vejo 3 assim conversando. Mas me olha, já vai cada um para o lado assim, né? Minha mãe falava que cada um acha o que fazer, né? E aí vai. O que Paulo está falando é que não trabalhem só quando estiverem olhando. Só que ele está falando para escravos, pessoas que não têm a opção de não trabalhar. Olha o quanto a ética do trabalho sobe no cristianismo. E aí Paulo traz essa argumentação. Ele continua falando mas não só procurar agradar o teu Senhor. E irmãos, vocês sabem que procurar agradar não é fazer o básico. Por exemplo, se a minha esposa fizer o almoço, ela vai fazer feijão, arroz, ela vai fazer um frango. Agora, se ela quiser agradar, ela vai colocar aquele bife de fígado mal passado, com uma farofinha, e depois do almoço ela vai trazer, olha aqui amor, o café está pronto. Eu já sei que vem algum pedido depois disso, né? Normalmente acontece isso. Mas observem que querer agradar é mais do que fazer o que ele tinha pedido. Essa é a expectativa que Paulo coloca. Procure agradar o seu Senhor. Trabalhem procurando agradar o seu Senhor. E ele continua mais. Trabalhem com entusiasmo. Que palavra difícil quando a gente relaciona ao trabalho. Porque às vezes a gente vai para o trabalho porque tem que ir. Não é? A gente chega lá na segunda-feira com aquela cara de meu Deus,
né? Será que falta muito para dar 17 horas? Às vezes a gente faz o que precisa ser feito porque tem que ser feito. Mas Paulo fala, não, trabalhem com entusiasmo, como se servissem a Deus e não a homens. E aqui Paulo sobe a régua do seu trabalho. Não basta fazer um bom trabalho, é necessário trabalhar como quem serve a Deus. E o Senhor, nosso Deus, recompensará escravos e livres. E aí Paulo vira para os senhores. Ele não fala tanto para os senhores. Ele fala, ou seja, os donos de escravos. E aqui hoje em dia seriam os patrões, né? Ele fala o seguinte: não ameacem os seus escravos. Ou seja, não fiquem ameaçando bater, ou punir, ou separar da família, ou algo do tipo. Lembrem-se que ambos têm o mesmo Senhor, e Ele não age com favoritismo. O que o apóstolo Paulo está falando é, assim como tu és Senhor na terra, Deus é Senhor no céu. E lembre-se que Deus é o Senhor dele e o teu Senhor. O modo como tu fizeres, Deus pode fazer. O que Paulo está falando é o seguinte: é preciso você amar o seu próximo como a ti mesmo. Mas se tu não fizer, lembra que Deus vai fazer igual. Né? Paulo está dando uma ameaçada. Quer fazer mal? Cuidado, cuidado, vem algo forte por aí. É isso que Paulo fala para aqueles senhores de escravos. E a gente precisa tirar algumas lições para a nossa vida de um texto que parece não fazer tanta relação com a nossa realidade, mas que fala aos nossos dias de forma prática. Em primeiro lugar, eu quero dizer que nós precisamos honrar o nosso Deus que está no céu por meio dos nossos senhores terrenos. Ou seja, irmãos, nós estamos falando de uma consciência de que somos submissos em muitas categorias. Sabe o que nós precisamos considerar? Respeito e temor, sinceridade, buscar agradar, trabalhar com entusiasmo. Observe que quando a gente fala isso, se eu falar com relação à submissão, observe uma coisa: se eu trocar a palavra escravo e colocar a palavra esposa, como é que ficaria? Esposas, tratem os seus maridos com respeito e temor. Busquem servi-los com sinceridade. Busquem agradá-los e façam as coisas com entusiasmo. Observe que a relação de um escravo e de um senhor, ela é muito distante, mas a relação de uma esposa e de um marido é mais preciosa. Cabe aqui às esposas olharem para fazerem as coisas com, como eu posso falar, com alegria, com entusiasmo, com sinceridade, sem má fé, com honestidade. Às vezes o trabalho da esposa é ser dona de casa, e aí às vezes por não ter um patrão, e muito raramente a mulher vai olhar o marido como um patrão. Talvez no mundo antigo isso fosse mais comum, mas hoje a mulher, ela faz no tempo dela, ela faz como ela quer, ela pode fazer de má fé ou ela pode não fazer, não é? Então tem tudo isso. Eu fico pensando que às vezes a esposa fala, né? Ei, patrão, mas não, normalmente quando uma esposa fala isso é porque ela quer que tu trabalhe, né? Até não é porque ela considera patrão, não. Mas por que eu estou falando isso? Porque se um escravo precisa resolver esses requisitos, que dirá mais você, mulher, que está trabalhando no seu lar? Sabe, o trabalho no lar é um trabalho muito digno, que deve ser feito com zelo, apreço, afeto. É um trabalho que não abençoa só o seu marido ou os seus filhos, mas é um trabalho que abençoa você. É um trabalho que diretamente te favorece. Agora a gente precisa entender que nas relações de trabalho há a questão de trabalhar com excelência. Provérbios fala isso: olha, você vê um homem excelente no seu trabalho, com certeza ele será colocado para trabalhar com reis.
O que o livro de Provérbios fala é que aquele que é excelente, que é muito bom no que faz, normalmente vai subir de categoria. E aqui o Remo precisa melhorar. Claramente aqui a gente observa que o Remo precisa melhorar. Mas, irmãos, a analogia do jogador de futebol é essa. Você vê um garoto que se destaca na categoria de base, o que é categoria de base? Jogador menor de idade, né? Vamos falar isso. Então, não é comum jogadores menores de idade estarem nas equipes profissionais. Normalmente eles vão entrando com 18, 19 anos. Mas às vezes o jogador ele é tão excepcional que com 17 anos, eu não sei se com 16, mas você vai ver alguns jogadores ali em times muito bons. E aí, se ele for muito bom aqui no Brasil, o que acontece rápido? Ele vai ser chamado para jogar na Europa. É o que acontece. Tanto que a maioria dos jogadores, quando se aposenta, vem terminar a carreira aqui no Brasil. Porque a elite do futebol está ali. Mas o que o texto está argumentando de Provérbios? Que se você for muito bom, se você for excelente, alguém verá e te colocará para trabalhar numa condição melhor. Irmãos, o excelente não é aquela pessoa que faz o que é necessário. E observem que eu já estou esperando que você faça o que é necessário. Mas o excelente é aquele que faz mais do que lhe é solicitado. É aquele que busca aprender. É aquele que busca fazer mais. E isso é difícil. Por exemplo, eu não sei se os irmãos conhecem uma história, mas dizem uma historinha que José trabalhava 10 anos na empresa. Estava lá 10 anos e estava querendo a promoção para gerente. E aí tinha o outro, João. O João ele estava naquela empresa há 1 ano e meio e o José ouviu falar que o João ia ser promovido a gerente, ficou indignado e foi lá reclamar com o patrão. E aí o José falou: patrão, eu estou aqui há 10 anos, eu sou leal, eu faço o meu trabalho direitinho, por que o senhor não me promove? E aí o patrão falou: José, quero fazer um teste contigo para ver se você tem condições de ser promovido. Eu estou querendo dar para os trabalhadores aqui da empresa sobremesa. Lá na frente, do outro lado da rua, tem um rapaz que vende melancia, vende fruta no geral. Vá lá e pergunte para ele quanto é que está o quilo da melancia. Aí o José foi lá: patrão, quilo da melancia está R$1. Melancia é barata, eu acho que é barato. Oi? Será que está R$6? É porque eu fiquei impressionado com uma promoção que eu vi, 30 centavos no Mateus o quilo da melancia. Só que tu levava e tinha que ver a sorte, né? Se ela ia prestar ou não. Final de estoque, queima tudo. Mas tá, R$6 o quilo. E aí, nessa história, ele falou: obrigado, José, agora senta aqui. José sentou lá na sala do patrão. E aí ele chamou o outro funcionário. Vou dar um outro nome que eu já estou misturando. Chamou o Estevinho. Estevinho, que estava na empresa há 1 ano e meio, foi lá com o patrão. Falou: olha, Estevinho, vá lá do outro lado, eu tenho um rapaz que vende fruta, pergunte quanto está o quilo da melancia e eu quero dar de sobremesa para os funcionários. E aí o Estevinho foi lá. Demorou um tempo, né? O José pensou: poxa, eu fui mais rápido. Mas o Estevinho volta. E aí o patrão: Estevinho, quanto é o preço da melancia? E aí ele falou: patrão, está R$6 o preço da melancia. E o vendedor disse que ele consegue não só melancia, mas melancia, banana e melão. Ele ainda falou que, como são 300 funcionários, ele consegue 20% de desconto e ele consegue abastecer tudo cortado em pedaços até às 10 da manhã, de segunda a sexta. Se for preciso, ele perde para um fornecedor. Como o senhor demonstrou interesse, eu já peguei o contato para, caso o senhor queira firmar a venda, eu já falar com ele e amanhã a gente já tem melancia. Essa foi a postura do Estevinho. E às vezes a gente quer ser reconhecido só pelo trabalho que nos é solicitado. E eu não estou dizendo que não há mérito nisso,
Mas o que Paulo está falando aqui é para eles fazerem mais, para eles trabalharem com excelência. Irmãos, se escravos deveriam trabalhar assim, muito mais nós que somos cristãos. Coisa feia, coisa ruim é ver um cristão em uma empresa que dá mau testemunho, sabe? Que não é organizado, que descaradamente não quer trabalhar, que chega atrasado. E eu fico pensando nisso. A pessoa que ela chega atrasada em um lugar, ela tende a chegar atrasada em tudo quanto é lugar. Mas é muito ruim ver um cristão chegando atrasado. Eu vi até para te ver como o brasileiro é. Uma vez eu vi no Instagram um post que falava: olha, se você chegar atrasado 15 minutos por dia, todos os dias no trabalho, você vai ter economizado no ano, tipo assim, 15 dias de trabalho, 10 dias de trabalho, uma coisa assim, né? Aí eu falei, para te ver o quanto o brasileiro é corrupto, não é? Porque na prática a gente fica vendo isso. E irmãos, o que a gente precisa entender é que Paulo está falando de um trabalho honesto, pontual, de entregar o máximo com os seus dons. Mas não me valorizam. Mas você vai ser visto por uma outra pessoa que vai te valorizar. E eu digo isso, irmãos, porque eu trabalho em um ramo que é muito difícil encontrar bons profissionais e que às vezes a gente quer entregar mais função, a gente gostaria de pagar mais, mas às vezes a gente sente certa acomodação das pessoas. Então é difícil mesmo organizar e trabalhar dessa forma. E aí observe, irmãos, que uma coisa a gente às vezes não tem noção. A função mais simples, ela agrada a Deus. Então, você fazer a sua tarefa de casa e chegar na escola com a tarefa feita, agrada a Deus. Você trocar a fralda do bebê é trabalhar para a glória de Deus. Você varrer a sua casa, você preparar comida, você fazer o exercício, você chegar cedo no trabalho, você tratar bem o cliente do Uber, tudo isso é trabalhar bem, é fazer as coisas para a glória de Deus. A igreja às vezes usa uma expressão que eu não acho saudável para o trabalho, que é secular. Irmãos, todo o trabalho ele é para a glória de Deus. Desde que ele seja honesto, desde que ele seja lícito, ele é para a glória de Deus. Então, nós não devemos ter vergonha de trabalhar. E nós não devemos ser maus trabalhadores. Há pessoas, por exemplo, eu conheci um caso de um garoto que eu indiquei ele para um local, 3 meses depois ele se demitiu porque o trabalho ali era muito pesado. Aí ele, não, eu vou conseguir um outro trabalho numa loja. E aí ele foi trabalhar numa loja como vendedor. Passou 4 meses lá e aí ele se demitiu porque tinha garantido uma pechada em um setor público. Resumo da história: pechada dele não deu certo e aí ele foi trabalhar em uma outra loja. E aí 3 meses depois ele também não quis. E aí uma vez ele conversando comigo perguntou se eu não tinha local para indicar ele. Falei que eu não tinha, e eu não tinha mesmo, mas a minha resposta foi falar: irmão, nem que eu tivesse 10 locais eu não te indicava. Não é porque já pessoa te coloca no trabalho, tu sai, te coloco, tu sai. Tu ainda queima meu filme. Irmãos, não seja esse tipo de pessoa. Tem pessoa que a gente não tem nem coragem de indicar para um cargo de trabalho, porque a gente sabe que aquela pessoa vai fazer confusão, não vai fazer o trabalho, ou depois de 2 meses vai inventar uma desculpa e vai largar o trabalho. A gente precisa não ser assim, sabe? Eu conheci um mestre de obra, pessoa muito enrolada. Tem pedreiro que trabalha direitinho, e se você tiver um número de um desses, eu estou precisando. Mas tem pedreiro que é muito enrolado. E aí, eu conheci um mestre de obra uma vez, que ele conseguiu uma empreitada grande. E aí ele chamou um rapaz para ser ajudante dele. Esse rapaz já tinha passado sufoco com ele. E ele estava num trabalho que ele ganhava R$100 por semana. Ora, ele ia ganhar, na época, mais de R$400 por semana como pedreiro.
ele não quis, né? E aí eu conversando com a minha mãe na época, eu falei: mãe, eu sei porque ele não quis. E aí é porque o fulano não é confiável. Essa que é a realidade. E aí ele não sabe se ele pode contar, se ele não pode. E irmãos, coisa triste é quando um cristão não é confiável. Não estou falando para você ser o melhor funcionário do mundo, não estou falando disso. Mas coisa triste é quando você não é ao menos confiável. Sabe, nós precisamos ser confiáveis no trabalho. Eu percebo que isso vale para todo mundo, inclusive para mulher. A esposa, se você observar a mulher virtuosa de Provérbios 31, ela acorda cedo para trabalhar, acorda antes do nascer do sol. Ela é empreendedora, ela faz uma série de coisas. Mas uma expressão que me chama a atenção é que o seu marido confia nela. Irmãos, ou seja, o seu marido confia que ela vai dar conta, que ela não vai gastar todo o dinheiro, que ela não vai fazer uma série de coisas. O seu marido confia nela. Irmãos, nós precisamos ser confiáveis. Aqueles que estudam aqui, nós precisamos ser confiáveis. E isso é muito importante. E isso me tira uma coisa. Se a gente trabalhando para os nossos interesses, a gente é assim, trabalhando no reino de Deus, nós precisamos fazer muito mais. E toda forma de trabalho é uma forma de glorificar a Deus. Mas ao assumir responsabilidade, nós precisamos honrar com elas. Se assumir responsabilidade na igreja, nós precisamos honrar com elas. Sabe, aqui nós normalmente somos eleitos, trabalhamos como servos porque escolhemos. Precisamos honrar. Se nosso trabalho é com o louvor, nós precisamos honrar, não faltar, estar nos treinamentos, fazer o que é necessário. Sabe, não é assim, irmão Alan, se não estou afim de cantar hoje, não vou. Não é assim, irmão, não vai dar para eu ficar aqui, não vou. Nós precisamos ser confiáveis, sabe, assuma essa responsabilidade para a sua vida. Eu quero ser uma pessoa confiável, eu quero ser uma pessoa de palavra, eu quero ser uma pessoa de honra. Eu quero ser uma pessoa que, se eu disse para minha esposa que eu resolvo, ela não vai nem perguntar de novo, porque ela sabe que eu vou resolver. Nós precisamos querer ser confiáveis, irmãos. Nós precisamos servir de boa vontade. Paulo está falando aqui de relacionamentos, no final das contas, para a edificação da igreja. E nós precisamos participar disso. Aqui eu observo que o bom trabalho, ele tem a boa vontade, ele tem a qualificação e ele tem o coração contrito. O coração contrito de que aquilo é para a glória de Deus, que Deus me deu, de que Deus me usa, tudo isso. Uma boa vontade para eu trabalhar com honestidade, com boa fé, mas também qualificação para eu exercer um trabalho com excelência. E, irmãos, nós precisamos buscar tudo isso. Um bom exemplo é o ministério de louvor, não é verdade? Eu lembro de criança, eu ia em igrejas que quando a pessoa começava a cantar, eu falava, meu Deus, eu que não entendia de música, via que estava muito ruim. Ora, as pessoas às vezes fazem isso com boa vontade. Às vezes, elas fazem com um coração até contrito. Espírito certo, não é para o Senhor. Eu não mereço nada. Eu ia fazer um comentário, mas eu não mereço nada. Mas precisa qualidade, sabe? Por exemplo, eu vou trazer esse exemplo para a pregação. Uma vez eu fui ouvir uma pregação que eu lembro até hoje, né? Uma das piores pregações que eu ouvi. O pastor leu um texto maravilhoso, não sei se ele era pastor, mas ele leu um texto maravilhoso que falava sobre avivamento, que é o texto de Abacuque. E aí ele começou a falar umas coisas muito sem noção. E aí eu falei, ele continuou falando e eu lembro dele falar, ele fala, gente, quando a gente está cheio do Espírito, a gente faz assim.
Aí ele parou, assim como eu estou esperando vocês parar. E eu fiquei pensando, eu pensando na minha cabeça, ele está pensando o que ele vai falar. E aí, irmãos, ele falou, a gente olha para aquela parede assim, fica pensando, meu Deus, como é que pode? E aí eu falei, irmãos, não adianta a gente vir e falar qualquer coisa. A gente precisa ter qualidade, a gente precisa se capacitar. Não é que Deus não pode usar de maneira sobrenatural alguém com palavras simples para converter. Não é que Deus não pode te encher do Espírito e você cantar de modo maravilhoso que almas se quebrantem. É que nós precisamos nos qualificar para exercer os nossos dons da melhor forma. Por exemplo, no Antigo, eu não sei se os irmãos sabem, mas a primeira pessoa que é descrita como cheia do Espírito Santo na Bíblia, ela está no livro de Moisés, e ela é cheia do Espírito Santo para trabalhar com materiais e tecidos, ou seja, para qualidade técnica. Às vezes a gente despreza isso. É necessário servir ao Senhor com excelência. E aqui, enquanto ministério, enquanto igreja, a gente tem que pensar, nosso ministério de louvor melhorou nos últimos anos? Nosso culto melhorou no último ano? Eu tenho buscado aprender a cantar, a tocar, a servir melhor. Eu tenho me consagrado e preparado outras pessoas também para fazer isso. Eu tenho conhecimento de Deus a mais do que no último ano. É necessário servir com excelência. Eu sempre falo isso, uma das palavras que mais me assusta na Bíblia é a parábola dos talentos, porque lá o servo mau e fiel é aquele que enterra o talento que o Senhor deu para ele. Irmãos, não enterre seu talento, sirva ao Senhor com excelência. E aqui a gente consegue avançar o segundo ponto. Se eu falei agora do lado do submisso, o segundo ponto é para os senhores, para aqueles que estão em posição de liderança de uma maneira geral. Eu lembro logo de falar aos maridos, porque de certo modo o marido é a liderança do lar. Às vezes ele é até chamado de patrão, como eu brinquei aqui, mas não no sentido de liderança, né, maridos? Os maridos sabem. Maridos, lembrem-se que Deus rejeita a oração de homens que não tratam bem a sua esposa. Isso está lá em 1 Pedro. Deus rejeita a oração, já que ela é a parte mais frágil. E aí ele fala, olha, para que as suas orações não sejam impedidas. Logo, isso me toca, um evangelho que condiciona Deus ouvir a oração do marido ao modo como ele trata a esposa. Nós precisamos entender, e aí ele argumenta, a sua esposa é co-herdeira da graça, ou seja, ela tem o mesmo valor diante de Deus. Pais que estão em posição de liderança, não desanimem os filhos, mas ensinem no Senhor. E aqui aos patrões, eu estava pensando que para aqueles que são pais, maridos, né, e patrões, a responsabilidade aqui ela pega de tudo quanto é lado, né? E aí, se você está em uma posição de liderança e você tem tudo isso, tem muita responsabilidade. Mas todo aquele que manda, todo aquele que é patrão, de certo modo, ele precisa entender que sua autoridade não está acima de Deus, seja ele um rei ou um político. Nossa autoridade não está acima da autoridade de Deus. Nós não podemos abusar do poder que nos é conferido no trabalho com ameaça e com chantagem. Sabe, se você não fizer o que eu quero, você vai ser demitido ou alguma coisa assim para coisas fora da função. Sabe, a gente não pode usar o nosso poder simplesmente para punir pessoas. A gente não pode tratar os outros como inferiores por estar em uma posição menor do que a nossa. A gente precisa tratá-los como gostaria de ser tratado por Deus. E é claro que todo trabalho tem a sua hierarquia, tem o seu valor, mas ainda assim nós precisamos entender que nossa posição é uma posição dada por Deus e que Deus é nosso Senhor.
Às vezes aquela pessoa que nós perseguimos no trabalho, ou que nós humilhamos, ou que nós tratamos de modo indiferente, pode ser um filho de Deus, e o Senhor dele irá cobrar de você. Lembre-se disso. E para concluir, eu quero dizer, irmãos, que Paulo nos fala que Deus recompensa a todos, sabe? E isso é algo que nos acalenta ou nos amedronta. Deus recompensa a todos, senhores e escravos, patrões e funcionários. Deus recompensa a todos. Não importa o seu cargo, mas o que importa então? A fidelidade a Deus. E é aqui que eu quero chegar. No final das contas, Paulo argumenta que a fidelidade a Deus é o mais importante. Como você serve com honra, no reino de Deus não há favoritismo. O que vale é o caráter. E eu lembro muito da história de Naamã, né? Se os irmãos lembrarem, de maneira simples, a história de Naamã, Naamã é uma das pessoas que guerreia contra Israel e que a saqueia. E aí, quando eles saqueavam naquela época, era comum eles levarem ouro, mas era levarem colheitas, mas era comum também eles levarem pessoas. E aí eles levavam escravos. E escravos, irmãos, naquela época, eles normalmente a gente pensa em adultos, mas várias vezes eram crianças que eram levadas para servir. E aí o texto nos conta que Naamã ficou doente, ele ficou leproso e não tinha algo que se pudesse fazer. Mas uma de suas escravas, né, fala: olha, na minha terra há um profeta. Sempre me chamou a atenção, porque, poxa, ela teve a sua família saqueada, ela teve o seu povo saqueado, ela teve sua terra invadida, mas ela ainda faz bem ao seu Senhor. Irmãos, nós precisamos agir assim. Nós precisamos ter esse espírito de servir com o coração. É isso que Jesus fala no Sermão do Monte. Nós precisamos servir com excelência, com entusiasmo, com o coração. Poucas coisas testemunharão tão bem o Evangelho quanto o nosso serviço. Quantas coisas testemunharão tão bem o Evangelho quanto a nossa vida? Patrões, funcionários, donas de casa, estudante, sabe? Eu lembro muitas vezes de a professora falar, ir na escola, chamar os pais e aí falar: olha, essa pessoa aqui era assim, o Rafael é um menino de ouro, faz atividade, obedece, faz tudo. E nunca esqueci, né, a mãe do Rafael falar: glória a Deus. E isso chamou a atenção. Por que o Rafael era tudo aquilo? Porque o Rafael servia ao Senhor. Em compensação, já tive a triste, já vi, né, chamarem o pai de um colega meu. Assim que o pai chegou na escola, a primeira coisa que o pai fez foi dar um tapa. Mas, irmãos, eu acho que aqui ninguém levou tapa tão grande. Ele levou um tapa que ele caiu no chão, né? Ele quase voou no ar com um tapa que o pai dele deu, né? Eu lembro que nesse dia esse menino fugiu de casa até. Lembro que ele fugiu para minha casa e eu estava desesperado porque ele não podia dormir lá. E infelizmente esse rapaz, ele não está vivo hoje, né? Ele foi assassinado aqui quando ele tinha 15 anos, a queima-roupa, né? Por ter se envolvido com um crime. E desde cedo ele aprontava, sabe? Às vezes muito do que testemunha o nosso caráter, a nossa vida e o nosso destino é se nós servimos ao Senhor com todo o coração, né? Que isso entre em nossos corações, que nós possamos ser melhores funcionários, patrões, melhores servos, porque no final das contas, todos nós somos servos da cruz. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, ajuda-nos a servir onde quer que o Senhor nos coloque,
com entusiasmo, com alegria, com competência, com boa fé, com honestidade. Que aqui haja excelentes funcionários, melhores ainda patrões, excelentes pessoas que cuidam do seu lar, com excelência, meu Deus. Ajuda-nos a dar o melhor, porque Tu mereces o nosso melhor. Que o nosso trabalho não seja para homens, não, que nós possamos servir ao Senhor, e o nosso Senhor merece o melhor. Tenha misericórdia de nós pelo quanto falhamos, seja no trabalho, seja no lar, seja aqui na Tua casa, mas que nós possamos estar melhorando a cada dia e cada dia mais Te glorificando com nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.